Olá, eu sou Joadir e aqui com o 37º vídeo, dando continuidade à saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia. Bom, nós paramos quando tinha algumas coisas que eu deveria ter falado no vídeo anterior, mas a emoção era muito grande e eu acabei esquecendo, deixando de falar algumas coisas. Ou falando algo que não que eu devo corrigir agora. Por exemplo, o nome cósmico de Jesus não era Sananda. O nome cósmico de Jesus é Sananda. O nome cósmico de Maria, da mãe de Jesus, quando eu falei que era Mãe Maria, que eu falei que o nome cósmico dela era Mãe Maria, não era, é. O nome cósmico da mãe de Jesus é Mãe Maria. Então, quando ela foi saindo, as pessoas ainda ficaram ali, aquele grupo, tinha um grupo de mais ou menos 20 pessoas que permaneceram lá embaixo, né, cerca de 1 metro e pouco, assim, do Gólgota. E nesse grupo estava, além de Judas, né, o irmão de Jesus, que seguiu com a mãe dele, estava também ali naquele grupo, estava Ruth, a irmã mais nova de Jesus, Salomé, a mãe de João Batista, Miriam, que era irmã da mãe de Jesus, Rebeca, que se enamorou de Jesus, se apaixonou por ele, mas que Jesus nunca teve namorada. Ele disse que não, em certo momento, ele disse que não era bom que ele deixasse descendência. A mãe dele fazia gosto desse namoro, mas ele não quis se envolver. E a Rebeca estava ali, vendo as últimas horas de Jesus Cristo, né? E Maria, a de Magdala, a mais conhecida como Maria Madalena. Dito isto, eles se reuniram os centuriões lá, os romanos, né? Se reuniram para fazer a ceia, preparar ali alguma coisa para comer e tal. Estavam ali bebendo vinho e comendo e viraram para Jesus e apontou a bebida, né? Saúde e sorte para o rei dos judeus. E Jesus apenas disse, nesse momento, tenho sede. E então o centurião autorizou, o soldado foi lá com uma esponja na ponta da lança e levou para Jesus. Mas o mestre abriu a boca e mordeu ansiosamente a cortiça. Ansiosamente, com muita sede que ele estava, né? Mordeu a cortiça. O líquido removeu a terra dos seus lábios, mas ao penetrar nas gretas, sua acidez irritou a mucosa ferida do Nazareno. E este afastou rapidamente a cabeça. Arsênio era o romano que estava segurando a tocha, a lança. Abaixou a lança e, ao observar que o prisioneiro não aceitara a bebida, retirou-se. Não quer? Saiu. Então, o cientista se afastou do grupo ali para colocar as lentes de contato, as crótalos, né? Aquela que, baseada no olho da serpente americana. Ele colocou as lentes de contato, porque com aquela lente de contato ele conseguia ver o ultrassom, conseguia ver o raio laser lá no cajado, né? Então ele fala, eram 2:30 da tarde. Então ele entrou em contato com o módulo e pediu, a partir daquele momento,
ele gostaria que fosse sincronizado com o módulo na informação no ouvido dele. Eu aqui abro um parênteses, dizendo que essa tecnologia foi usada no Apolo 11, né? Apolo 10, Apolo 11 e tal, para comunicação com os astronautas lá na Lua. E ali tinha cerca de 1,5 km, mais ou menos, a distância entre o módulo e o ouvido do cientista que estava na Terra ali. Então, essa comunicação, ele pediu que fosse informado a cada 5 minutos, informasse a hora para ele, porque não tinha relógio, como eu já falei várias vezes, e além disso, não tinha claridade, porque o disco estava lá, aquele OVNI estava lá. Então, assim foi feito. Então ele fala aqui, ó, ele continua falando, né? Às 14 horas e 30 minutos, o Nazareno, portanto, havia perdido quase a metade de sua volemia, capacidade vital do sangue, né? Naquele momento, suponho que isso tivesse possível, o corpo do mestre deveria ter sido colocado em posição horizontal. Então ele fala que se pudesse, né, fosse o caso para salvar ele, tinha que ter colocado numa maca, né, em posição horizontal. 14 horas 35 minutos. Eu vou resumir aqui o máximo. Você que está me ouvindo, que ainda não leu a saga Operação Cavalo de Troia, esse número 1, Cavalo de Troia, ele é farto, muito fácil de se encontrar na internet, seja em sebo, seja livros novos, PDF, você consegue com facilidade. Quem ainda não leu, a partir da página 498 em diante, eu vou resumir o máximo, falar só aquilo que é importante. Mas tem muita informação científica, técnica, que o cientista passa para nós, mas que eu não vou me deter nisso. Já falei sobre muita coisa dolorida até aqui. Eu vou simplesmente resumir o máximo que eu puder. O coração, em 14 horas e 45 minutos, ele fala aqui, ó, o imediato exame do braço, ele estava com a informação do raio laser ali olhando, né, conseguindo ver com as lentes de contatos, que dava, o que ele conseguia ver, ninguém via, porque só com a lente de contato que era possível ver o feixe, né, o feixe de luz. O imediato exame do braço veio ratificar o praticamente reduzido circuito gerador de glóbulos vermelhos e eritrócitos, ao caírem estes para a alarmante cifra de 2.700.000 por milímetro cúbico de sangue. O baço fora liberando suas reservas, mais cedo se esgotara. Quanto à aceleração da eritropoese da medula óssea e a estimulação da síntese proteica, fazia tempo que havia baixado um limite mínimo. Eu peço aqui desculpas, eu não sou médico, nunca estudei medicina, nunca fui envolvido com estudos de medicina. Portanto, essa dificuldade que eu tenho em determinadas palavras, me desculpem. O coração, em um esforço supremo, lutava por bombear sangue à musculatura dos ombros, braços e intercostais. Então, o coração, que é o órgão mais importante, digamos assim, ele que dá vida, ele que também tira a vida. Ele acabou, ele parou, para de funcionar o corpo todo, né? Porque tudo funciona com o sangue, né? Com o oxigênio levado pelo sangue. O músculo cardíaco em uma pessoa normal trabalha a razão de 60 a 70 pulsações por minuto. Vou repetir aqui. O músculo cardíaco, que em uma pessoa normal
trabalho à razão de 60 a 70 pulsações por minuto, golpeava a caixa torácica de Jesus a uma média de 120 a 130 batidas. 14 horas e 40 minutos. Estou pulando o máximo que eu posso. O mestre, com as costelas tensas como arcos e as artérias pulsando sem cessar, despegou o queixo do... Despegou o queixo do tórax. Levantou, a cabeça. Seu olho direito começava a mostrar um ligeiro estrabismo ou desvio divergente. Franziu as sobrancelhas com um gemido suplicante e murmurou: tenho sede. De novo, Ele não bebia água desde a última vez que o carrasco entornou um balde de água de sal na boca de Jesus, Desde aquela hora ele não bebia mais água, não bebeu mais água. Então tinha muita sede. Então Longino, o centurião, repetiu a manobra. Mas a pupila, muito dilatada, não chegou a mover-se. Jesus havia começado a perder a visão. Então, novamente, quando ele roça ali a esponja, aquilo era água com vinagre, E ele não consegue beber aquilo. Então, Longino, o centurião-chefe, fala: este está por pouco. Ao medir, fala o cientista, estou pulando aqui novamente, ao medir o mais importante parâmetro da respiração de Jesus, o computador encarregado das valorações e registros, o computador era um DataSphere Sistema Online EDV70. Estimou que naquele momento, 14 horas e 40 minutos, tal como eu supunha, a capacidade vital do Galileu se achava em fase crítica, com déficit superior a 70%. (14 horas 45 minutos). A baixa saturação de oxigênio em hemoglobina estimulou uma vez mais o instinto de sobrevivência do mestre. Quer dizer, o nosso corpo deseja continuar vivendo. Nosso cérebro deseja que a gente continue vivendo e faz todo o esforço. E foi o caso aqui. Eiçando-se de novo sobre os cravos dos punhos, aquele sacrifício enorme de segurar, de forçar com os braços nos cravos para poder levantar e o diafragma ter condições de respirar. Essa era a valentia daquele homem. Buscando um penúltimo hausto de ar. A partir desse instante, presa de uma taquicardia muito mais violenta, o Galileu, consciente de seus escassos minutos de vida, começou a recitar o que me pareceu serem passagens das Sagradas Escrituras. Ao reter alguma daquelas frases, vi que o mestre não tentava dizer-nos nada, apenas rezava. Ao retornar ao módulo, assim que pude escutar por completo, por exemplo, sei que o Senhor, aí Jesus Cristo fala o seguinte, o que o cientista conseguiu ouvir. Abre aspas. Sei que o Senhor, palavra de Jesus, sei que o Senhor salvará
sua unção. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Tua mão descobrirá todos os meus inimigos. Fecha aspas. E, sobretudo, fala o cientista, a impressionante polêmica, Deus meu, por que me abandonaste? Então ele explica aqui que isso não era uma súplica de Jesus Cristo, era apenas uma oração, uma reza que ele fazia, que ele fez, lembrando lá que ele era um profundo conhecedor da Bíblia existente naquela época, ou seja, basicamente a Torá, e Salmos, etc., e profetas, né? Ele era profundo conhecedor disso. E ele recita o Salmo. Ele fala que o cientista pesquisou Salmo 22, Salmo 20, 21 e 22. No Salmo 22, versículo 2, diz exatamente: Deus meu, por que me desamparaste? Longe estão da salvação meus rugidos. E eu confirmei isso. Você pode pegar na sua Bíblia aí, que está lá, Salmo 22, versículo 2. Então não é uma súplica, digamos assim, reclamação de Jesus Cristo para com seu Pai, para com Deus. Ele simplesmente recita, ali sabendo que eram seus últimos momentos, ele recita essa parte do Salmo. Então o cientista que fala que não pode deixar de sorrir. Os teólogos, exegetas e moralistas de todas as igrejas têm escrito rios de tinta durante séculos, na tentativa de interpretar e acomodar estas últimas palavras de Jesus. Então ele fala aqui que eu realmente já escutei muitas coisas, né? Eu fui professor de escola bíblica durante 20 anos, 19 anos e pouco, e fui evangélico, digamos assim, por mais de 20 anos. Hoje eu sou agnóstico. Não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eu hoje não tenho religião. Então, para mim, fica fácil entender e falar sobre a saga Operação Cavalo de Troia. Bom, 14h50. O fulminante aumento de acidose foi outro anúncio do iminente final do Nazareno. Ele fala aqui que ao revisar a corrente sanguínea, observamos uma alarmante queda de pH. Aí ele fala aqui uns números, mas que eu não vou citar, está tudo aqui na página 502. Está tudo aqui no livro, é só pesquisar e ler. Quem já tem o livro é só abrir lá. A cianose, quer dizer, aquela cor azul, né? Aquela cor azulada que vai nas unhas, nos lábios e tal, dominava já todas as mucosas, as pontas dos dedos das unhas e dos pés, das unhas das mãos e dos pés, a língua, os lábios e até algumas áreas da pele, tudo ficando azul, né? De súbito, o ritmo galopante do coração aumentou ainda mais, passando a pulsação para 169 batidas por minuto. Ou seja, o coração tentava, de qualquer forma, mandar oxigênio, mandar sangue para o corpo, para manter a vida. Para manter a vida. Nós nascemos para viver. Com o olho e a boca muito abertos, o mestre parecia querer agarrar a vida que já lhe ia. A caixa torácica, a ponto de estalar, inalou ar suficiente para que Jesus, com uma potência que provocou a atenção de todos os legionários, exclamasse: terminei. Pai, põe em tuas mãos meu espírito. A voz lá do cientista do módulo informou 14h55. Foi a hora que Jesus falou isso. Jesus não gritou, não foi um grito. Ele
apenas falou normalmente. Terminei. Ponho em tuas mãos, Pai, põe em tuas mãos meu espírito. Ao ouvir a retumbante expressão do supliciado, o oficial precipitou-se para o pé da estipe, o pé da estaca, né, lá na cruz. Longino, o centurião-chefe, né, aproximou de novo a tocha do rosto do Nazareno. O mestre tinha o olho esquerdo aberto e a pupila dilatada. Na revisão das filmagens, pôde-se precisar que minuto antes desta última perda da consciência, a córnea do olho havia se tornado opaca. Foi uma lástima que o olho direito estivesse fechado. Muito provavelmente, os analistas do cavalo de Troia haveriam detectado o chamado signo de Larster. Aqui no rodapé tem uma informação sobre essa palavra. Este sinal, que costuma preceder a morte, bem conhecido dos médicos, apresenta geralmente no olho direito uma opacidade de esclerótica, algo mais pálida que na do esquerdo. Quase sempre essa mancha ocular aparece primeiro em um olho e só depois no outro. Então os médicos sabem, por isso que eles abrem muitas vezes o olho da gente lá, quando a pessoa está bem ruim, eles abrem o olho para ver. Porque a condição do olho direito significa que a pessoa está morrendo. Apresenta primeiro no olho direito, para depois passar para o esquerdo. Externamente, havia cessado toda a evidência respiratória. O mestre, com o queixo afundado sobre o externo, permanecia com a boca entreaberta. Apressei-me a dirigir os ultrassons sobre a região cardíaca. A equipe verificou que, a partir de 14 horas e 54 minutos, quando as batidas do coração já estavam a uns 3 minutos, aproximadamente, com uma frequência vertiginosa, alcançando o seu pico máximo nas já mencionadas 169 pulsações. Coração louco, né? Louco para manter a vida. O nódulo senoauricular, aquele, entre parênteses, aquele que bate normalmente a razão de 72 vezes por minuto, colocou-se muito abaixo das 60 impulsos e, em questão de segundos, todo o miocárdio entrou em fibrilação ventricular. Aos 30 segundos, não se produzisse até 2 minutos e meio depois. Segundo essas observações, a morte de Jesus pode ter ocorrido às 14 horas e 57 minutos, aproximadamente, da sexta-feira, 7 de abril do ano 30, século I. Então Jesus morreu às 14 horas, 57 minutos e 30 segundos, vou falar depois ele confere com exatidão isso. Ele morreu no dia 7 de abril do ano 30 da era cristã, século I, aos 36 anos, 7 meses e 17 dias. Valor exato que eu já falei em alguns vídeos atrás. E o centurião, chefe, se aproxima e fala: morreu. Então ele fala aqui que Cristo havia perdido mais da metade do seu volume sanguíneo quando ele morreu. Exatamente naquele momento, registrou-se o relaxamento de seus esfíncteres.
acrescentando ao tétrico aspecto de Jesus o fétido odor de excrementos quase líquidos e amarelentos que escorreram pelas faces internas de suas pernas. Uma informação como essa, somente um cientista poderia falar, em se tratando de Jesus Cristo. Ele fala aqui que o mestre relaxou seus esfíncteres e despejou e abriu seus intestinos. Tudo que estava no intestino ali saiu naquela hora, contaminando ali o ar com aquele cheiro horrível, né? Então somente um cientista que estivesse presente ali e que tivesse que registrar tudo isso poderia ter falado. Esses detalhes é que me fazem acreditar piamente em toda a saga Operação Cavalo de Troia. Bom, seguindo. Então ele fala aqui, o cientista fala: hesitei na hora de utilizar o circuito teletermográfico. Todavia, apesar de meu aturdimento, cumpri o estabelecido pelo projeto. Daquele último e rápido exame se pôde deduzir, por exemplo, que o acúmulo de sangue nas extremidades inferiores, apesar da ruptura de uma das estéricas da pele, artérias da pele do pé direito, havia sido considerável, poucos segundos após a morte. A temperatura dessas extremidades inferiores, em consequência da sobrecarga sanguínea, estava em 1 grau centígrado acima do normal. Claro, a quentura desceu toda para o pé, né? O sangue que tinha possível desceu para ali. O sangue quente, e ali estava mais quente. Os pés de Jesus, claro. Então, lendo todo aquilo registrado pelos equipamentos do cientista, eles chegaram à conclusão de que a morte de Jesus foi por asfixia. Ele morreu por asfixia, não podia respirar, então ele morreu por asfixia. A causa da morte dele foi asfixia. Ele fala aqui, para o desenlace de Jesus, a equipe do projeto considerou sempre que a raiz da causa básica do óbito, se é que este se pode dar o qualificado de natural, foi a asfixia. Pelas 14h45, o cérebro de Jesus entrou em coma, com as trágicas consequências que isso significa. O cérebro entrou em coma, ele morreu por asfixia. Quando localizei o laser no olho de Jesus, a dilatação da pupila, quer dizer, ele morreu de olho aberto, né? Um dos olhos estava aberto. A dilatação da pupila mostrou unicamente uma mancha escura, sinal claro da perda de visão. Eu acredito, se eu não me engano, o José de Arimateia que fecha o olho dele depois, lá na hora do embalsamento e tal, lá na cova. Acho que é isso mesmo. Eu vou falar sobre isso, mas o que eu me recordo, acho que é isso. Então ele estava de olho aberto e José de Arimateia que fechou o olho dele. As estreitas zonas periféricas da córnea, todavia, ainda conservavam calor. E foi possível registrar pequenos anéis azuis. O cristalino já estava opacificado e a íris assimétrica. Então, o aparelho só detectava o calor. O aparelho do cajado, o ultrassom, conseguia verificar o calor. Então, ainda tinha calor no olho de Jesus. Ele conseguiu ver isso tudo. Ele fala aqui, tristemente, aquele homem a quem eu havia começado a admirar e querer, estava morto. Apesar de todo o meu treinamento, continua o cientista, ao despojar-me das crótalas, tirar a lente, deixei-me cair sobre a dura superfície do Gólgota.
a melancolia foi germinando no fundo de minha alma e senti que parte de mim se desprendeu para sempre de meu angustiado coração. Até a morte encerrar definitivamente minha existência. Então, até ele morrer, ele sentiu esse momento. Entre mentes, como naquele dia, junto às cruzes, continuo chorando. Isso porque esse diário foi escrito depois, lá na Yucatán, né? Registrando aqui, ele registrou isso tudo lá na selva de Yucatán, no México. Às 14 horas, 57 minutos e 30 segundos, precisamente quando o coração de Jesus se deteve para sempre, ocorreu o inesperado. Com um sincronismo que ainda me aterroriza e que só pode ter uma explicação, aquela lua, o OVNI, o disco lá, né? Gigantesca, começou a mover-se. Na hora que Jesus morreu, o disco, o OVNI, vai saindo dali. E o dia vai clareando. E com a mesma lentidão com que havia coberto o sol, assim se foi deslocando para o leste e nos devolvendo a transparente luminosidade daquela sexta-feira. Então, às 14 horas, 57 minutos e 30 segundos foi a hora exata registrada pelo sistema do módulo lá da saga Operação Cavalo de Troia. Foi a hora exata que Jesus morreu, no dia 7, numa sexta-feira, 7 de abril do ano 30 do século I. Bom, nesse livro aqui, ó, As Cartas de Cristo, que segundo o livro é uma canalização que foi feita pelo Espírito de Jesus a uma inglesa de 80 anos. Eu falo isso no primeiro vídeo, eu explico isso no primeiro vídeo, o vídeo chamado Lázaro, lá quando eu comecei toda esses vídeos. O primeiro vídeo fala desse livro. Então, nesse livro diz o seguinte: o que seria Jesus falando, tá? Segundo o próprio livro. Ele fala que seria capaz de permanecer dentro de alma. Ele fala do amor e tal, etc, etc, e foi assim, e assim foi. Ele tem uma série de coisas que ele fala aqui, fala com Pedro, fala com... isso aqui é depois da última ceia. Então ele fala: nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Então, quando ele morreu, ele se evaporou numa luz. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Esse é o que está no livro As Cartas de Cristo, na página 125, da carta 3, carta número 3. Dito isso, eu agradeço a sua atenção e desejo a paz que Jesus sempre desejava. Quando ele chegava num grupo, a primeira coisa que ele falava: que a paz esteja convosco. Então eu digo aqui, que a paz seja a sua constante companheira. E gratidão por sua audiência.